Você já sentiu como se a sua vida estivesse cheia demais e ao mesmo tempo vazia? Como se cada dia fosse tomado por compromissos, tarefas sem fim, e no final, você ainda não soubesse por que está vivendo tudo isso? Eu também já me senti assim. Todas as manhãs eu acordava com uma lista enorme de coisas obrigatórias. O telefone cheio de notificações, o guarda-roupa abarrotado, o quarto sem espaço algum. Naquela época, eu achava que estava vivendo uma vida completa. Mas na verdade, eu só estava ocupada de um jeito que não significava nada. Até que um dia, por acaso, conheci o minimalismo japonês. No começo, pensei que fosse só mais uma tendência, daquelas de arrumar a casa, jogar coisas fora, economizar. Mas descobri que era algo muito mais profundo. Não se tratava apenas de reduzir objetos, mas de olhar para a própria vida com honestidade. E escolher o que realmente importa. E o que mais me surpreendeu foi a paz que isso trouxe. Não uma paz teórica, de livro, mas aquela sensação real de leveza. Como se a mente ficasse clara e o coração finalmente pudesse respirar. Hoje eu quero te contar um pouco dessa jornada. Não para te convencer a viver como eu, mas para que você saiba que existe um outro caminho, mais suave, mais simples e talvez um caminho que te faça sentir mais você mesma. Se você está cansada ou simplesmente deseja que a vida volte a ter um pouco mais de sentido, então este vídeo pode ser exatamente o que você precisa. 1. O que eu costumava entender errado sobre o minimalismo? Quando falamos em minimalismo, o que vem primeiro à sua mente? Um quarto vazio, todo branco? Uma vida sem graça, sem nada além do básico? Ou talvez alguém tentando sofrer por lua chon, abrindo mão de moi, prazer para song, quase como uma monja. Se você já pensou assim, você não está sozinha. Eu também já entendi tudo errado, exatamente desse jeito. Eu me lembro da primeira vez que digitei minimalism no YouTube. O que apareceu foram apartamentos vazios, com apenas uma mesa, uma cadeira e um cacto solitário encostado na janela. E aqueles títulos como "Eu vivo com apenas 30 itens", "Me desfiz de tudo e moro em 12 medames". Naquele momento eu pensei, meu Deus, viver assim deve ser pura tristeza. Mas quando comecei a pesquisar mais, especialmente sobre o minimalismo japonês, eu entendi que o minimalismo não é quanto menos melhor, e sim o suficiente é suficiente. Ele não te ensina a renunciar, mas a escolher. E escolher não pela lógica, mas pelo coração. Os japoneses chamam isso de danshari, um jeito de viver baseado em separar, descartar, desapegar. Separar-se dos desejos materiais, descartar o que não é necessário e desapegar-se da dependência dos objetos. Mas o objetivo final não é viver na falta, e sim viver com clareza. Marie Kondo, um dos nomes mais conhecidos desse movimento, tem uma frase famosa: "Keep what sparks joy". Mantenha apenas o que realmente te traz alegria. Parece simples, mas se você pensar bem, é uma mensagem muito delicada. Ninguém te obriga a viver como uma monja. Você pode manter aquela blusa que ama ou um presente antigo de uma amiga querida. Mas, se um objeto te pesa, te causa culpa ou simplesmente já não pertence à pessoa que você é hoje. Dizer adeus também é uma forma de libertação. Existe um homem chamado Fumio Sasaki. Alguém comum, trabalhava em escritório em Tóquio, casa pequena, cheia de coisas. Um dia, ele decidiu tentar viver com menos de 100 itens. Não para ficar famoso, mas porque sentia que os objetos o controlavam e não o contrário. Depois de anos vivendo assim, ele disse: "Nunca me senti tão livre
e tão eu mesma quanto agora. Eu adoro a história dele porque não é glamurosa, nem extrema. É simplesmente verdadeira. Muita gente acha que minimalismo é jogar tudo fora, mas na verdade é manter apenas o que você realmente ama. E isso não se aplica só aos objetos, mas também às relações, ao trabalho, à forma como você usa o seu tempo todos os dias. Eu comecei arrumando meu guarda-roupa. Aos poucos, percebi que não estava apenas organizando coisas. Eu estava organizando a minha mente. Cada item que eu deixava aí era um pouco de pressão, um pedaço do passado que já não servia. E cada item que ficava era uma escolha consciente, um lembrete silencioso. Isso é importante para mim. E sabe, foi exatamente aí que comecei a viver com mais propósito. Não porque eu passei a viver com menos, mas porque passei a viver com mais clareza. Então, se você já pensou que minimalismo é viver sofrendo, talvez valha a pena olhar de novo. Pode ser que não se trate de abandonar a busca da alegria, mas de aprender a reconhecer o que é alegria de verdade. 2. Por que os japoneses escolhem viver com pouco, mas viver com profundidade? Se você já esteve no Japão, ou mesmo só viu fotos das casas tradicionais de lá, talvez tenha percebido algo. Os espaços são muito simples, nada extravagante, quase sem objetos, às vezes até vazios de um jeito curioso. Mas, de forma estranha, é justamente esse vazio que faz a gente se sentir bem. Isso não é por acaso. Vem de uma história e de uma cultura muito particulares, onde os japoneses, ao longo de gerações, aprenderam a viver com pouco. E, a partir disso, encontraram muito mais dentro de si mesmos. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão praticamente foi ao chão. Muitas famílias perderam tudo. Elas recomeçaram do zero, em casas pequenas, apertadas, cheias de limitações. Mas foi exatamente a partir da falta que os japoneses aprenderam a valorizar cada objeto simples, cada pedaço de espaço livre. Eles não enchiam a casa porque não tinham o que encher. Com o tempo, isso virou cultura. Uma forma de viver devagar, viver fundo, viver o suficiente. Dessa visão nasceu um conceito muito bonito chamado wabi-sabi. É a ideia de aceitar e apreciar a beleza do imperfeito, do rústico, do passageiro. Uma xícara de cerâmica com uma lasquinha, uma tábua de madeira envelhecida ou um canto da sala iluminado apenas pela luz da tarde, atravessando uma porta de papel. Tudo isso tem valor. Não precisa ser novo nem caro. Basta trazer paz ao coração. Eu me lembro também de quando li pela primeira vez sobre ma, outro conceito japonês que não tem tradução exata para o português. Ma é o vazio intencional. Na música, é o silêncio entre duas notas. Na conversa, é a pausa significativa entre duas frases. No ambiente, é o espaço que você escolhe deixar livre. Não porque não há nada para colocar ali, mas porque aquele vazio cria respiro. E veja, os japoneses não tentam preencher tudo. Eles deixam espaço para que a mente e as emoções possam existir com clareza. Muitos de nós crescemos ouvindo que ter mais é melhor. Já os japoneses vivem o oposto. Quanto mais simples, mais profundo. Você percebe isso no Shanoyu, a cerimônia do chá, onde tudo é reduzido ao essencial, a disposição da sala, a pequena tigela, cada gesto lento ao servir o chá. Nada é em excesso, apenas o necessário para que você esteja plenamente presente naquele instante. Há uma expressão muito famosa no Japão, Ichi-go Ichi-e, que significa algo como: cada momento acontece apenas uma vez na vida. Por isso, eles não têm pressa, não acumulam sem sentido. Eles vivem como se cada fração de tempo fosse preciosa. Escolhem guardar só o que realmente importa,
em vez de agarrar tudo e no fim se perder no meio do muito mais vazio. Quando entendi esse fundamento cultural, percebi que o minimalismo japonês não é apenas um estilo. É uma resposta profundamente humana diante do caos. Em um mundo cada vez mais complexo, eles escolhem voltar ao simples. Não para se encolher, mas para não se deixar levar pela correnteza. Por isso, quando os japoneses escolhem viver de forma minimalista, não é uma decisão passageira, nem uma tendência da moda. É o resultado de décadas de história, de uma cultura que valoriza profundidade em vez de excesso, e de uma filosofia que enxerga beleza no que é pequeno e verdadeiro. 3. O momento em que percebi viver com menos para viver com mais clareza. Há algo curioso que nem todo mundo percebe. Quanto mais coisas temos ao nosso redor, mais cansadas ficamos. Não é só o cansaço de arrumar ou organizar, mas um cansaço que vem de dentro, da mente, das pequenas decisões que precisamos tomar o tempo todo. Parece estranho, mas a ciência já provou isso. O nosso cérebro só consegue lidar com uma quantidade limitada de informação por vez. Quando o ambiente ao redor tem estímulos demais, coisas demais, escolhas demais, barulho demais, o cérebro fica sobrecarregado. Isso se chama cognitive overload, ou sobrecarga cognitiva. E, quando isso acontece, perdemos o foco, esquecemos com facilidade e temos dificuldade de sentir satisfação em qualquer coisa. Um estudo da Universidade de Princeton mostrou que espaços bagunçados dificultam a concentração. Quanto mais objetos estiverem ao alcance dos nossos olhos, mais o cérebro precisa trabalhar em segundo plano. O resultado? Você se sente pesada, mesmo sem ter feito nada. Sabe quando você entra em um quarto desorganizado e, de repente, fica irritada, cansada ou até com vontade de sair imediatamente? É o seu corpo falando com você. E existe ainda outro mecanismo, chamado decision fatigue, a fadiga causada por tomar decisões demais. Parece algo que só acontece com CEOs ou gestores, mas na verdade acontece com todas nós, todos os dias. Dá para sentir, logo, de manhã, quando você fica parada em frente ao guarda-roupa. O que eu vou vestir hoje? Uma pergunta simples. Mas, com escolhas demais, o cérebro trabalha mais. E você começa o dia já um pouco esgotada. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Barack Obama, todos ficaram conhecidos por usar quase o mesmo tipo de roupa todos os dias. Não porque não tinham opções, mas porque entendiam que eliminar decisões desnecessárias preserva energia para o que realmente importa. E isso é exatamente o espírito do minimalismo. Quando você remove o que não é essencial ao seu redor, não está apenas deixando o espaço mais leve. Está deixando a mente mais leve. Cada item que vai embora é uma decisão a menos que você precisa tomar sobre ele. Menos coisas significa menos escolhas, menos confusão e mais espaço mental para focar no que realmente tem significado. Eu me lembro de uma manhã, alguns meses depois de começar a viver de forma mais minimalista, em que acordei e percebi que já não me sentia estressada por escolher o que vestir, nem precisava revirar tudo para achar um objeto pequeno, nem atravessar a bagunça para preparar um café. Tudo estava em seu lugar e todas as decisões tinham sido simplificadas. Aquela sensação não era de falta, mas de suficiência, e tão suficiente que se transformava em paz. E quando a mente se torna leve, começamos a ter espaço para pensar no que é maior. Eu estou vivendo por quê? Viver de forma simples não é viver menos, é viver com mais nitidez. Quando você não é mais puxada por 1000 distrações, fica mais fácil perceber o que realmente te faz feliz, o que você quer buscar e o que pode deixar ir. É por isso que tantas pessoas, depois de adotarem o minimalismo,
Não apenas organizam a casa, mas também passam a enxergar melhor o próprio caminho. Não precisam de 100 metas, só de 3 que realmente importam. Não precisam de um monte de coisas para se sentir valiosas, apenas de espaço interno para se reconectar consigo mesmas. E talvez seja essa a liberdade mais profunda, a liberdade que não vem de ter mais, mas de saber que o suficiente já basta. 4. 5 princípios japoneses que mudaram a minha maneira de viver. Quando falamos em minimalismo japonês, muita gente pensa logo em casas brancas, impecáveis, arrumadinhas, sem um detalhe fora do lugar. Mas, na verdade, por trás dessa simplicidade existe todo um sistema de filosofia. Muito delicado, muito humano e surpreendentemente fácil de aplicar, mesmo que você não viva no Japão. Quero compartilhar com você 5 princípios fundamentais do minimalismo japonês. Não são regras, mas pequenos convites suaves, para que você possa escolher, sentir e ajustar do seu próprio jeito. O primeiro é danshari, um conceito muito conhecido dividido em 3 partes. Dan, que significa recusar, sha, descartar, e ri, libertar-se do apego. Parece forte, não é? Mas, na essência, ele nos ensina a recusar trazer para casa aquilo que não precisamos, a aprender a deixar ir o que já não nos serve e, por fim, a libertar a mente da obrigação de segurar tudo. Lembro da primeira vez em que organizei meu armário, seguindo o espírito do danshari. Havia uma blusa que eu adorava, mas fazia 3 anos que não usava. Peguei, hesitei e coloquei de volta no armário. Depois, lembrei do conselho de uma japonesa. Agradeça ao objeto por ter acompanhado você e então se despeça com gentileza. Eu tentei agradecer e dessa vez consegui deixar ir, estranhamente leve. O segundo princípio é ma, o vazio intencional. Temos medo do vazio, medo da falta. Mas na cultura japonesa, o vazio é o espaço onde a vida acontece. Como em uma música, sem as pausas, a melodia não respira. No ambiente também é assim. Quando você não preenche todos os cantos da casa, abre espaço para que o silêncio e a calma possam entrar. Uma vez, eu experimentei deixar uma prateleira totalmente vazia. Nada ali. No começo, achei esquisito, mas depois de alguns dias, cada vez que olhava para ela, sentia um certo alívio. Como se eu também estivesse autorizada a simplesmente não fazer nada. O terceiro princípio é shibumi, uma beleza discreta que não precisa se exibir. Os japoneses valorizam a simplicidade profunda. Um objeto não precisa ser caro, brilhante ou chamativo. Basta ter alma, profundidade, uma história. Lembro de visitar uma casa em Kyoto onde, na sala, havia apenas uma pintura em tinta sumi, uma mesa baixa de chá e uma luz suave. Nada extraordinário, mas o conjunto transmitia respeito. Respeito pelo espaço, pelo tempo e pela própria presença de quem estava ali. Depois vem Ichigo e Chie. Uma vez, um encontro. É um princípio lindo, muito usado na cerimônia do chá. Significa que cada momento só acontece uma vez e nunca se repete. Mesmo que você encontre a mesma pessoa de novo, ou tome chá no mesmo lugar, aquele instante é único, porque você já não é mais exatamente a mesma. Assim, os japoneses aprendem a valorizar cada olhar, cada xícara de chá, cada pequeno momento. Quando vivemos o minimalismo com esse espírito, não precisamos de muito, porque um único momento vivido plenamente já é suficiente. E por fim, Kaizen, melhoria contínua, passo a passo. É muito usado no mundo empresarial japonês, mas na vida pessoal
ele se torna incrivelmente gentil. Não é preciso mudar tudo hoje. Basta tirar um objeto por dia. Reorganizar um cantinho por semana. Experimentar um novo jeito de viver a cada mês. Devagar, mas firme. Pouco a pouco, você vai reconstruindo a sua vida. Mais leve, mais clara, mais intencional. Esses princípios não exigem que você siga um molde rígido. Eles apenas apontam um caminho, para que você descubra sua própria versão do simples mais profundo. E quando a vida parecer demais, rápida demais, cheia demais, barulhenta demais, lembre-se, você pode escolher outra forma de viver. Comece com algo pequeno, um espaço vazio, um objeto como um instante, e deixe que o silêncio fale com você. 5. Como dei meus primeiros passos rumo a uma vida minimalista? Se até aqui, dentro de você, começou a surgir uma voz baixinha dizendo: talvez eu também queira viver de forma mais simples. Então eu quero te dizer, você não precisa mudar tudo de uma vez. O minimalismo não é uma grande revolução, mas uma jornada muito pessoal. E toda jornada começa sempre com um passo pequeno. Eu me lembro perfeitamente do primeiro dia em que tentei ser minimalista. Não teve nada grandioso. Era só uma tarde qualquer e eu olhei para minha mesa de trabalho completamente bagunçada. Papéis, contas antigas, cabos, pequenos objetos que eu nem sabia mais para que serviam. E pensei, acho que posso arrumar só esta mesa primeiro. Só isso. Não era arrumar a casa inteira, nem mudar a vida. Era só uma mesa. E aquela mesa acabou me levando muito mais longe do que eu imaginava. Comece pelo que está mais visível. O espaço ao seu redor. Olhe para o quarto, a sala, a mesa. Pergunte bem baixinho. Existe algo aqui que eu já não preciso mais? Não precisa responder na hora. Às vezes basta observar, notar e guardar na mente. Aí, no dia seguinte ou no outro, você começa a juntar algumas coisas. Pode ser uma blusa que não usa há meses. Um caderno com só 2 páginas escritas. Um presente que você guarda por culpa e não por afeto. Quando pegar um objeto nas mãos, tente perguntar: eu realmente preciso disso? Ou, isso ainda me traz alegria? Como Marie Kondo sempre sugere. Se a resposta for não, permita-se agradecer e deixá-lo ir. Depois do espaço, você pode olhar para o tempo. Em que você gasta suas horas todos os dias? Rolar a internet, checar mensagens, ver notícias, responder dezenas de e-mails? Há algo nesses hábitos que já não combina com a pessoa que você deseja se tornar. Eu tentei escrever minha rotina diária, hora por hora. E quando vi tudo no papel, percebi que poderia viver mais leve, simplesmente tirando 30 minutos de redes sociais pela manhã. No lugar disso, preparei uma xícara de chá e fiquei quieta. 30 minutos do início do dia. Para mim e não para o mundo lá fora. Se for difícil começar, crie um pequeno desafio. Jogar fora um objeto por dia. Ter 1 hora por semana sem tecnologia. A cada mês, escolher um aspecto da vida para minimalizar. Os objetos, o tempo, as relações, os pensamentos. E tem algo muito importante: não se compare. O seu minimalismo não precisa parecer com o de ninguém. Não precisa ter uma casa branca impecável, nem viver com 50 itens, nem ser zen o tempo todo. O seu minimalismo pode ser apenas uma mesa mais organizada, uma manhã menos apressada, uma relação menos cansativa. E isso já é suficiente. E se um dia você sentir que parou ou que está andando devagar, tudo bem. Esse estilo de vida não tem linha de chegada. Tem apenas o retorno ao que importa,
o retorno a você. Então, se você quer começar, você já começou. Porque o mais importante é ter feito a pergunta. O resto serão passos suaves, um de cada vez, como os japoneses que arrumam a casa cantinho por cantinho, com cuidado e com gratidão. Você também pode fazer assim, não para mudar tudo em um dia, mas para começar a viver com intenção, aos poucos, a partir de hoje. 6. A maior mudança que aconteceu em mim. Se você me perguntar o que mais mudou desde que comecei a viver de forma minimalista, talvez eu diga que foi a maneira como eu passei a ouvir a mim mesma. Antes, minha vida estava sempre cheia. Cheia de compromissos, cheia de objetos, cheia de expectativas dos outros. Todas as manhãs, eu acordava e era imediatamente puxada para um ritmo que não me deixava tempo para perguntar: eu realmente quero viver assim? Eu achava que estava fazendo o que precisava, vivendo como todo mundo vive. Mas lá no fundo havia uma confusão constante, como se eu estivesse sempre indo para algum lugar, sem saber ao certo qual era o destino. E então, um dia comum, me deparei com esta frase: se você não sabe o que é o suficiente, nada nunca será suficiente. Eu parei por muito tempo depois de ler isso. Era simples, mas soava como alguém falando diretamente comigo. Comecei com mudanças pequenas, como contei antes. Organizei uma gaveta. Deletei alguns aplicativos do celular. Me afastei, por um tempo, de certas relações que me deixavam exausta. E então percebi, quando eu tirava o que não era necessário, o que era importante começava a aparecer com mais clareza. Lembro de uma manhã em que, alguns meses depois de viver de forma mais minimalista, acordei sem pressa de pegar o telefone. Só fiquei sentada observando a luz entrando pela janela, ouvindo os pássaros na varanda, sem fazer nada, mas pela primeira vez em muito tempo eu me senti presente. Presente de verdade, sem distração, sem ansiedade, apenas eu, ali, exatamente naquele instante. Antes, eu achava que viver com propósito significava ter planos grandiosos, fazer algo realmente impactante. Mas o minimalismo me ensinou que propósito não está no que você faz. Está na maneira como você está dentro do que faz. Preparar uma xícara de chá e realmente sentir o calor, sentar com alguém querido e realmente escutar. Passar um tempo sozinha, sem sentir culpa. Tudo isso é pequeno, mas profundamente significativo. Percebi também que não preciso ter muito para me sentir completa. Quando vivo com menos, valorizo mais. Uma blusa que eu realmente amo sempre me faz sorrir quando visto. Um livro antigo, relido várias vezes, ainda pode trazer novas inspirações. Uma tarde sem fazer absolutamente nada pode se transformar em uma lembrança preciosa. O minimalismo não tornou minha vida perfeita, mas tornou tudo mais claro. Passei a entender o que eu realmente quero, não porque adicionei algo, mas porque tive coragem de tirar. Tirei expectativas. Tirei a obrigação de ser como alguém. Tirei o barulho que não era meu. E nesse espaço vazio, encontrei algo que eu havia perdido há muito tempo, a mim mesma. Se você está se sentindo perdida ou simplesmente cansada de viver demais, talvez você não precise de mais nada. Talvez só precise de um pouco menos, para enxergar o que já está aí esperando por você. O minimalismo não é uma solução milagrosa, é um convite. Um convite para voltar ao que importa, para viver com mais consciência, delicadeza e verdade. E se você escutou até aqui, talvez, só talvez, você também já esteja a caminho de voltar para si. Nem todas nós precisamos viver com pouquíssimo para nos sentirmos leves, mas talvez todas nós precisemos de um pequeno silêncio
para ouvir a nós mesmas e fazer uma pergunta muito simples: o que é suficiente para mim? O minimalismo não é renúncia, muito menos é recusar a alegria ou a beleza. É aprender a manter apenas o que realmente importa, o que é suficiente para que o nosso coração sinta sentido e para que cada dia deixe de ser uma repetição automática e passe a ser um passo dado com intenção. Eu não espero que você assista a este vídeo e saia jogando tudo fora ou mudando a vida inteira. Eu só espero que, em algum instante, mesmo que bem pequeno, você tenha sentido a respiração acalmar um pouco. Tenha percebido que você pode escolher viver diferente, mais leve, mais desperta e mais próxima de si mesma. Porque, no fim das contas, viver de forma minimalista não é viver com menos, é viver com o suficiente a ponto de enxergar com clareza o propósito para onde estamos indo. Obrigada por ficar, por escutar e por estar aqui comigo. Sinceramente, eu sempre acreditei que cada vez que paramos para ouvir a nós mesmas, damos um passo a mais em direção à vida que merecemos ter. Se este vídeo tocou você de alguma forma, não hesite em deixar um comentário, compartilhar o que sentiu ou se inscrever no canal para que a gente possa se encontrar de novo. Vou ficar muito feliz em continuar caminhando ao seu lado, nessa jornada de viver com calma, com profundidade e com verdade.